Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriel e eu vim apresentar o trabalho extensionista Controle Cidadão, Controle Social e Cidadania Ativa na Comunidade. Este projeto integra atividades curriculares do curso de administração da Universidade do Estado do Amazonas, que possui a finalidade de aproximar a universidade da comunidade, através do compartilhamento de conhecimento teórico e prático relacionados ao controle social e à cidadania ativa. A nossa principal proposta é fomentar a conscientização dos moradores acerca da importância e participação popular no acompanhamento das políticas públicas, na fiscalização da gestão governamental e na exigência de maior transparência e eficiência dos serviços públicos. Para isso, adotou-se uma metodologia que contempla 5 fases distintas, desde o mapeamento das carências locais até a realização de rodas de conversa e a elaboração de materiais informativos direcionados aos cidadãos. A primeira visita à comunidade Solimões Turístico ocorreu no dia 23 de agosto de 2025. Nessa ocasião, os integrantes da equipe realizaram a entrega dos formulários de mapeamento, instrumento essencial para identificar os principais problemas enfrentados pela população, sob sua perspectiva. Ainda durante essa etapa, foram distribuídos convites aos moradores para participação em uma roda de conversa que seria realizada na semana seguinte, como estratégia de engajamento comunitário e preparação para o diálogo coletivo. Hoje nós viemos aplicar a primeira fase do nosso projeto extensionista da disciplina de Políticas Públicas, Controle Cidadão. Esse questionário tem como objetivo mapear os problemas que a comunidade atualmente enfrenta e depois propor ferramentas de controle social que possam, de certa forma, atender às expectativas e às demandas dessa comunidade. Após a realização da primeira fase, foram realizadas reuniões para a formulação do folder que iria conter os principais assuntos que seriam abordados na roda de conversa, o formulário de avaliação e os materiais que seriam utilizados para o coffee break. No dia 30 de agosto, nós aplicamos a segunda fase do nosso projeto extensionista. A nossa expectativa era atender 10 a 15 pessoas no ambiente cedido pela comunidade. Porém, ao chegarmos à comunidade, enfrentamos alguns contratempos que afetaram o projeto, como o clima, que no dia era nublado, e eu acredito que possa ter afetado a quantidade de pessoas que chegaram à comunidade. Quando chegamos à comunidade, ainda fomos conversar com os moradores para distribuir convites para aqueles que nós não conseguimos conversar durante a aplicação da primeira fase do projeto. Bom, minha primeira impressão ao chegar na comunidade foi que, apesar dos problemas que eram evidentes ali, os moradores se mostram bastante empenhados em desenvolver ela. O que a gente mais via durante a nossa caminhada nas ruas foi ver muita gente trabalhando lá, construindo suas casas, construindo seus negócios e ajudando a desenvolver a comunidade de forma coletiva, todo mundo se ajudando. Outra percepção que eu tive do povo que mora na comunidade é que, de fato, se mostrou interessado, se mostrou mente aberta para poder compreender e escutar o que a gente propôs a eles, e também eles se mostraram bastante colaborativos com a nossa ideia do nosso projeto. Então, desde o primeiro dia, que foi o formulário de mapeamento, todos eles nos atenderam de uma forma receptiva, nos ajudaram a preencher os formulários, e aí a gente explicou tudo direitinho, eles conversaram, e isso foi uma boa forma de a gente avaliar, uma boa primeira impressão, que realmente é um povo que se interessou pelo nosso projeto desde a primeira chegada que a gente teve lá na comunidade. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, essa tarde de sábado, e dizer para vocês que essa reunião ela é importante principalmente para vocês, porque a gente está tratando aqui da sua comunidade e onde que é o lar de vocês, onde vocês vivem. Primeiro, começando com o conceito de controle social. O que é o controle social? Nada mais é do que o exercício que todo cidadão, todos nós temos, de fiscalizar, de cobrar, de ser ativo e de influenciar nas tomadas de decisões do poder público, do prefeito, do governador, enfim. Bom, a minha primeira impressão sobre o primeiro dia andando na comunidade foi primeiramente na chegada.
Na chegada, eu já pude perceber que a comunidade ela já tinha uma carência principalmente do asfalto. As ruas, provavelmente, elas seriam intransitáveis, dependendo do dia em que estivéssemos lá. Pelo menos já tinha secado quando nós chegamos. Durante a nossa primeira visita, quanto à recepção dos moradores, eu achei particularmente positiva. Muitos deles quiseram, de fato. Se não me engano, foram 20 pessoas que responderam os nossos formulários. E todos eles foram bastante receptivos, eles não demonstraram nenhum problema quanto a tirarmos fotos, a filmar. No segundo dia, nós chegamos na comunidade justamente para fazermos a roda de conversa como nós planejamos. Bom, minha participação na roda de conversa foi introduzir a base legal do controle social. Geralmente pegamos o artigo 5º da Constituição, o inciso 33, que fala que todo cidadão ele tem direito de fazer uma petição ao Estado para adquirir informações. Isso depois ele foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação. É um instrumento com o qual as pessoas elas podem adquirir informação do Estado, principalmente quanto aos interesses daquela comunidade. Também falei sobre a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá transparência aos gastos do governo. Se existe algum gasto direcionado para aquela comunidade, principalmente para atender os serviços básicos como saúde ou educação, que de certa forma estavam em falta. Foi um bom projeto, nós conseguimos transmitir de fato algum conhecimento por causa dos resultados que conseguimos através do formulário de avaliação. Os moradores eles conseguiram de fato entender o que é controle social, a cidadania ativa, os instrumentos conforme eles podem contar e tudo mais foi satisfatório para nós, porque foi uma primeira experiência que, apesar das dificuldades que encontramos, nos aproximou tanto ao público da comunidade como entre nós. O banheiro ali precisa mesmo ter uma tampa bem direitinho, porque é muito perigoso para as crianças, muito perigoso. Sim, quanto à questão do prazo, de certa forma vocês conseguem sim acelerar isso, mas é um processo judicial. Vocês fazem primeiro um requerimento, por exemplo, tem um Ministério Público aqui. O Ministério Público ele vai dar uma olhada na denúncia que vocês fizeram e eles vão dar um prazo para a Secretaria responder isso e tomar ações. Vocês só precisam explicar, fundamentar nas leis que eu já dei para vocês e mais alguns princípios da administração pública que foram quebrados. Assim vocês conseguem, de fato, algum prazo para que o seu problema seja resolvido, senhora. Bom, para mim, durante a realização do projeto, da sua elaboração, eu já tive muito contato com a comunidade, porque eu nasci próximo a ela. Eu vi ela iniciar e vi ela crescer. Porém, eu tive que me mudar, então durante muito tempo eu perdi o contato próximo que eu tinha com a comunidade. E após vários anos, eu poder voltar e aplicar algo que possa ajudar, que vai beneficiar as pessoas de lá, para mim é muito gratificante, porque eu tenho amigos lá, eu tenho conhecidos, e a universidade me deu essa oportunidade de aplicar conhecimentos fora da universidade, realmente fazer diferença na vida das pessoas. Até esse momento, para mim já está sendo gratificante, já está sendo enriquecedor para o meu conhecimento, pois eu pude aprender muito sobre o nosso tema controle social e pude transmitir ainda mais ele para as pessoas. Eu tenho certeza que, se usado da maneira certa, pode beneficiar sim a comunidade, pode fazer diferença sim entre as pessoas. E uma coisa que a gente falou durante a roda de conversa, que a gente espera, é que esse conhecimento seja transmitido entre eles, não fique só com eles, que eles possam conversar com amigos, outras pessoas que não puderam estar presentes, e que aquele lugar que começou como uma invasão possa se tornar um lugar com ótima qualidade de vida, onde escolas podem ser construídas, postos de saúde, tudo isso para melhorar a qualidade de vida daquela comunidade em si. Boa tarde a todos. Nosso objetivo aqui é explicar os conceitos e fazer com que vocês entendam que vocês são atores ativos na tomada de decisão, na fiscalização das políticas públicas. A primeira impressão que eu tive ao chegar no local foi de que era uma comunidade nova, então muitas das casas ainda estavam sendo construídas, e também que se tem uma carência de alguns serviços públicos. Principalmente a questão da pavimentação, o que até mesmo quando nós conversamos com alguns moradores,
Eles falavam sobre o transporte público que não chegava lá, sobre essas crateras com poças de águas que se acumulavam. E além disso, outro problema que também ficou perceptível foi uma falta de saneamento básico, porque tem um esgoto grande a céu aberto no meio da comunidade. No segundo dia, durante a realização da roda de conversa, nós tínhamos marcado para um horário, porém a chuva acabou atrasando um pouco, então ocorreu um pouco de ansiedade de saber se as pessoas iriam participar ou não. Durante a realização, eu fiquei responsável por apresentar os principais instrumentos para realizar denúncias, solicitações. E a impressão que ficou foi que as pessoas que participaram da roda de conversa, elas estavam dispostas a nos ouvir e a entender o que estava sendo apresentado. Então foi uma experiência gratificante, apesar da dificuldade de ter que se deslocar, porque é um local que fica um pouco longe, mas trouxe muitos aprendizados. Boa tarde, agora eu vou falar sobre os principais canais para a gente solicitar as melhorias. Começa com a CEMINF, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nessa cartilha nós colocamos o número de WhatsApp deles, o e-mail e o endereço da localização. Ao fim da roda de conversa, nós aplicamos um formulário de avaliação para medir o entendimento das pessoas que compareceram sobre o conteúdo que foi apresentado. E aí, depois disso, para um momento de confraternização, de descontração, nós fizemos um coffee break. E durante esse coffee break, nós conversamos com os moradores, com aqueles que compareceram, um pouco mais sobre a comunidade. E aí, para finalizar o nosso dia, nós registramos com uma foto, essa que está aparecendo agora, que registrou o nosso projeto de extensão universitária Controle Cidadão.